A gente acompanha agora números recém-divulgados pela Genial Quest da corrida à presidência da República. Lula aparece com 44% e Jair Bolsonaro 34% das intenções de voto para presidente nas eleições de outubro. Ciro Gomes tem 6%, Simone Tebet 5%, Soraya Tronic 1%. Felipe Dávila, Sofia Manzano, Constituinte Emael, Padre Kelmon, Vera e Léo Péricles têm 0%. Indecisos são 5%, mesmo percentual dos que votam em branco, nulo ou não pretendem comparecer às urnas. A pesquisa estimulada foi divulgada nesta quarta-feira e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram feitas entrevistas presenciais com 2.000 eleitores entre os dias 17 e 20 de setembro em 26 estados e também no Distrito Federal. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR 04459 de 2022. Roberto Mota, se a gente for avaliar sem a margem de erro, são 10 pontos de diferença entre os principais candidatos. Você acha que esses números refletem a atual fotografia, como se diz, do momento? Lembrando que nós estamos a 11 dias apenas do primeiro turno, hein? Pois é, Adriana. Não, eu não acho, não. Eu acho que esse mistério das pesquisas continua. Quem sabe ele vai ser revelado algum dia. Quem sabe essas pesquisas são feitas no metaverso. Não há muito o que comentar sobre pesquisas que continuam contrariando a realidade das ruas, continuam dobrando a aposta. Quanto mais o presidente Bolsonaro demonstra força e apoio onde realmente importa, no mundo real, mais as pesquisas dão o candidato do PT na frente. É um fenômeno. A economia esse ano vai ter um recorde de crescimento. A gente viu o presidente Bolsonaro dizer isso na ONU, PIB de 3% enquanto o mundo mergulha em recessão. Inflação no Brasil menor do que a inflação nos Estados Unidos e no Reino Unido. A Bolsa brasileira hoje tem menos volatilidade do que a Bolsa americana. Prestem atenção nisso. Foram criados milhões de desemprego está em um nível mínimo. E ainda assim as pesquisas colocam o candidato do PT na frente. Quanto mais o presidente Bolsonaro realiza, quanto mais ele mostra de resultados, quanto mais apoio ele tem nas ruas, mais o candidato do PT cresce. É um mistério. A meu palpite é só a minha opinião, né? É apenas de que o objetivo dessas pesquisas não é medir nada. O objetivo dessas pesquisas é influenciar a decisão de voto. Amanda Klein, em relação aos números praticamente estáveis ou não? Os últimos números têm apontado um crescimento do ex-presidente Lula, Thiago. As pesquisas funcionam sempre porque a ciência, a matemática, a estatística por trás disso, elas só não funcionam no bolsoverso. É difícil entender, mas a realidade é que não há correlação entre mobilização de pessoas em manifestações de rua e pesquisas que mostram um cenário muito mais amplo de realidades diversas, diferentes regiões do país, diferentes faixas de renda. E é isso que as pesquisas captam. E não é uma, não são duas, não são três. São várias pesquisas, diferentes institutos com credibilidade, com respeitabilidade, com tradição, que já fazem isso há vários anos. E todas divulgadas nesta semana têm apontado para a mesma direção, ou seja, um crescimento do presidente Lula e uma aproximação dos 50% dos votos válidos. Se ele conseguir 50 mais 1 dos votos válidos, consegue vencer no primeiro turno. Então, para nos debruçar, mergulhar rapidamente nos números da Quest, aí até seguindo o fio no Twitter do Felipe Nunes, que é o responsável pela pesquisa, que mostra muito claramente que há uma má notícia para o presidente Bolsonaro, porque nas últimas pesquisas Quest, nas últimas rodadas semanais, ele vinha conseguindo diminuir essa distância do Lula. Passou por uma distância de 12 pontos de diferença entre os candidatos, para 10, depois para 8, só que a má notícia é que voltou a subir para 10 essa distância. E por quê? Porque o presidente Bolsonaro parou de crescer entre os evangélicos, não chegou aos 80% dos votos no segmento almejados por sua campanha, parou de crescer não cresceu entre quem ganha Auxílio Brasil, ou seja, essa política pública não surtiu o efeito almejado pela campanha. A sua rejeição continua muito alta, 10 pontos a mais que o ex-presidente Lula, em torno de 54%, 55% dos brasileiros não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum. No caso específico das mulheres, essa rejeição é ainda maior.
E no Sudeste também não houve a reversão que a campanha tanto gostaria. Os candidatos estão tecnicamente empatados, segundo a Quest, com 38% das intenções de voto, sendo que o presidente Bolsonaro venceu nessa região em 2018. Portanto, más notícias para ele. No Nordeste, Lula é franco favorito, com 60% das intenções de voto. No Sul, é a única região do país em que Bolsonaro lidera, com 45% contra 34%. E mesmo assim, não é uma liderança tão fragorosa, uma vantagem tão fragorosa assim. Portanto, há 11 dias, como a Adriana nos lembrou, do primeiro turno, más notícias para o presidente Bolsonaro. Parece que toda a munição de campanha já terminou, há pouco ainda, para desferir nesses últimos 11 dias, e haverá uma corrida por voto útil. Nos votos válidos, né, nessa pesquisa da Quest, Lula aparece com 48,9%, ou seja, com 1,2 ponto percentual, ele conseguiria vencer no primeiro turno. Aí é o que a campanha petista vai se concentrar nessa reta final, justamente na busca por esse voto útil, o voto do Neném, o voto da Simone e do Ciro, que topariam migrar para Lula para ver essa disputa terminada, encerrada já na primeira rodada. É importante trazer diversos pontos de vista. Mais uma vez, eu cumprimento a Jovem Pan por essa oportunidade. A Amanda diz que as pesquisas têm matemática por trás. É o mínimo que se espera de uma pesquisa, que tenha alguma matemática. Agora, o que isso quer dizer? Nada. Eu recomendo, para quem quer saber o que significa, um livro, é pequenininho, chama-se Como Mentir com Estatísticas. Dá para comprar na Amazon, é baratinho. Se a gente vai falar de números, vamos falar de números. O presidente Bolsonaro tem 50 milhões de seguidores nas redes sociais versus 17 milhões do candidato do PT. É mais um número, é matemática. Quero lembrar que as mesmas pesquisas que têm essa matemática e essa ciência por trás falharam completamente em 2018. Vou lembrar daquele matemático da USP, se eu não me engano, que disse que a eleição do Haddad tinha probabilidade de 99%. Já que a gente está falando da Quest, a gente tem que fazer aquela lembrança de que o dono da Quest foi marqueteiro do PT nas campanhas de 2014 e 2018. E vamos lembrar, quem é o IPEC? O IPEC era o antigo IBOP, que errou tanto em 2018 que teve que mudar de nome. Olha, a gente entende até essa desqualificação das pesquisas porque não mostram determinado candidato, no caso o presidente da República, à frente. Mas é preciso entender que as pesquisas, elas acertam. E tem acertado o Datafolha, por exemplo, em todas as últimas rodadas desde 1989. A pesquisa, ela não faz um prognóstico, ela não faz uma previsão de voto, ela é o retrato do momento. Se olharmos as pesquisas como se fossem um filme, semana a semana, elas mostram uma tendência, apontam uma tendência do eleitorado. E é para isso que a gente quer olhar para o fluxo, para o filme, muito mais do que o retrato. Portanto, as pesquisas da semana que vem, por exemplo, as vésperas da eleição, elas serão um bom diagnóstico da tendência do voto do eleitor. Recomendo que vocês prestem atenção nas pesquisas e não em redes sociais, senão a gente faria uma votação por popularidade em rede social e não nas urnas no primeiro turno, como tem de ser. É completamente diferente a métrica, a amostragem da população que a pesquisa capta, com diferentes faixas de renda, idade, escolaridade, gênero, do que por exemplo, uma rede social. Isso não tem o menor valor estatístico, o menor valor matemático. O Mota sabe muito bem disso, porque ele é economista. E quando a gente fala que as estatísticas, os números podem ser distorcidos para tentar apontar determinado fato, é verdade. Mas quando a gente olha todas as pesquisas apontando na mesma direção de institutos, de novo, com credibilidade, a gente precisa entender que elas apontam, sim, um caminho. Não adianta tentar desqualificar o mensageiro, o interlocutor. Esse tem sido um método, é um método do bolsonarismo. Da mesma forma que eles desqualificaram a vacina e disseram que a cloroquina que funcionava, da mesma forma que eles desqualificam e descredibilizam as urnas eletrônicas e da mesma forma que tentam descredibilizar as pesquisas, porque mostram o candidato atrás. A verdade saberemos no dia 2 de outubro, no primeiro turno. Olha, eu não estou desqualificando ninguém. A gente não pode se refugiar nesse argumento porque não funciona. Bom, só para esclarecer, eu não sou economista, eu sou engenheiro, estudei muita estatística na faculdade e, se você quiser, a gente pode entrar no detalhe de como essas pesquisas são feitas. Esse assunto não tem nada a ver com vacina, não tem nada a ver com urna, não tem nada a ver com bolsonarismo.
Ele tem a ver com bom senso, com lógica e com o dever de informar ao público. E por isso a gente tem que dizer, você mencionou o Databolha. O Databolha é o Instituto de Pesquisas da Bolha de São Paulo. É um veículo de mídia, Amanda, que há 2 dias atrás atacou de forma covarde a Jovem Pan, essa emissora onde a gente está trabalhando agora. Você mesmo disse, essas pesquisas não têm como objetivo indicar quem vai vencer. E aí eu concordo 100% com você. O objetivo dessas pesquisas é influenciar a decisão de voto.